orando às 3 horas de madrugada por 30 dias. E hoje é o dia 25 de 2 de 2026, 25 de fevereiro de 2026. Bom, os últimos dias desse desafio. Sim, os últimos dias desse desafio. Hoje, na verdade, é o último dia do meu desafio. Esse desafio termina hoje. E eu só tenho a agradecer por tudo aquilo que eu passei, por todos os momentos bons e difíceis que eu já tive. Não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada de desistências, foi uma caminhada de imprevistos, foi uma caminhada de falhas, mas além de tudo foi uma caminhada de entrega e de experiências incríveis que eu me submeti a provar, a experimentar, para que eu pudesse exigir com que eu fizesse mais de mim para Deus, com que eu fizesse mais de mim com Deus. E foi muito bom. Foram dias difíceis, muito difíceis, mas valeu a pena, porque eu acredito que quando a gente tem uma experiência com Deus, não tem como a gente sair vazios, não tem como nós sairmos sem nada. Sempre sairemos cheios e com uma parte de nós transformada e mudada. Então eu acredito que por mais que eu não consiga tocar nesse novo eu que eu acabei criando com esse desafio, que Deus acabou me mostrando com esse desafio, eu acredito que ele ainda existe. Aliás, eu acredito que ele exista e que ele vai se revelar ao longo ou a decorrer da minha vida. E eu não posso tocá-lo, mas eu posso senti-lo, e eu sei que ele está presente e que um dia irá se revelar. Esse desafio ainda me dará muitos, mas muitos frutos, porque é assim que acontece quando a gente tem contato com Deus. Ele também terá contato conosco, e não tem como a gente ter contato com alguém tão maravilhoso e cheio e sair de lá vazio. Sempre sairemos melhores, ou sempre sairemos diferentes. Então eu acredito que essa diferença virá ao longo do tempo, e não vejo a hora disso acontecer. Por mais que agora não esteja tão visível, eu ainda acredito que isso irá acontecer. Então, hoje é o último dia desse desafio. Apesar de ter errado 8 vezes assim, eu acredito que eu fui persistente. Não foi como eu queria, porque eu não queria ter errado essas 8 vezes. Mas eu acreditei, persisti e consegui. Eu espero que tenha um próximo, e nesse próximo eu consiga alcançar os objetivos da maneira que eu quiser, sem precisar desses imprevistos assim. Mas, enfim, uma palavra que eu queria compartilhar, talvez seja a última, aliás, é a última de desafio assim, mas talvez eu faça mais 2 vídeos como bônus pelos meus erros, sei lá, mas eu acho que vou fazer mais 2 vídeos e vou terminar no dia 27, oficialmente, de verdade mesmo. E talvez a palavra que eu queira dizer hoje é a empolgação de Deus, a empolgação que vem de Deus. Como assim? Tem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas e no começo nós ficamos empolgados de elas estarem acontecendo. Tem vários lugares que a gente fica empolgado quando tem a experiência ou tem o acesso de poder vivê-los. Por exemplo, tem muitas pessoas que no começo têm sonhos ou já tiveram a empolgação de querer ter um relacionamento, a empolgação de estar a começar um relacionamento ou um novo projeto, ou simplesmente uma viagem, sei lá. E essa empolgação pode sim vir de Deus, mas o que acontece é que ela começa, e quando a gente entra, passado algum tempo, ela se torna um questionamento. Nossa, por que eu estou aqui? Por que eu fiz isso? Será que não seria melhor se eu não tivesse entrado aqui?
a empolgação desaparece e a realidade começa a ser um pouco desconfortável. As coisas começam a sair do nosso controle e a empolgação ela dura muito pouco. E se eu dar um exemplo de Pedro, Pedro ele estava super empolgado quando percebeu que poderia andar sobre as águas que nem Jesus. Aí ele pede a bola para Jesus e diz, olha, eu também quero estar aí, eu também quero experimentar isso, me deixa fazer isso. Aí Jesus, claro, vem, pode vir. Ele, ok, eu estou vindo, Jesus, eu consigo. E ele está nos primeiros passos, conseguindo, super empolgado. Mas depois, ao passar do tempo, as experiências vêm apertando, as tempestades vêm chegando e ele começa a se desesperar. A empolgação desaparece e simplesmente ele sente que aquela realidade talvez não seja aquela que ele tanto queria. As questões vêm, as dúvidas vêm, até o ponto que ele começa se afogando. E aí Jesus estende a mão e salva. Eu acredito que eu e você já passamos por essa sensação, por esse momento, onde nós estamos super empolgados no começo, talvez por um projeto, por um sonho, por um relacionamento ou por uma nova viagem. E ao decorrer dessa viagem, as coisas vêm se complicando e a gente sente como se tivesse tomado a decisão errada. Por que eu estou aqui? Me deixa voltar, Deus. Eu estava brincando, não é isso que eu queria, não. Então, esses pensamentos sempre vêm. E o que eu quero dizer é que a empolgação, ela pode sim vir de Deus e ela vem de Deus muitas vezes. Porque sem a empolgação, a gente não teria entrado nos lugares que a gente entrou. A gente não teria começado os projetos que a gente começou. A gente não teria rejeitado as oportunidades que a gente rejeitou. A empolgação, ela traz para a gente coragem de que o futuro de Deus pode sim se tornar realidade. Então, sabe aquele projeto que você tanto quer? Se você não estivesse empolgado, você provavelmente não estaria trabalhando nele. Mas, quando você começou trabalhando nele, você percebeu que, nossa, é praticamente impossível eu conseguir isso. Ou você percebeu que, nossa, é muito difícil para mim. O que você tem a fazer não é desistir, é simplesmente encarar isso e seguir em frente. Porque a empolgação, ela não veio para te colocar no lugar ruim. Ela veio para te fazer começar. Porque sem empolgação, você não teria começado. Se você percebesse desde o início que aquilo não era para ti, que aquilo era difícil, provavelmente você não teria coragem de ingressar. É como se fosse um empurrãozinho de Deus. Ela não é uma vida, ela só é um empurrãozinho. É para você iniciar, é para você começar. Daqui em diante, Deus tem outros planos para ti e não é a empolgação. Deus não vai te acordar todos os dias e fazer com que você seja empolgado todos os dias ou que você fique empolgado todos os dias. Não. A empolgação é só um empurrãozinho. Você tem que aprender a viver sem ela. E tem algumas que não são de Deus. Como enxergar as que são e as que não são? As que são aquelas que você ora. E você recebe a certeza de que olha de Deus. Sabe quando você ora e você recebe a confirmação de Deus dizendo, olha, vai, você pode, você consegue, você vai conquistar, eu estarei com você. Essa empolgação é certa. A errada é aquela que você nem consegue orar, é aquela que você acredita em você mesmo sozinho, que você não inclui a Deus nos teus planos. Esta empolgação, por mais que dê certo, pode ou não ser de Deus. Então, você tem que tomar muito cuidado com a empolgação que você cria e prestar mais atenção na empolgação que Deus te oferece. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido e que essa mensagem transforme o teu coração. Se você em algum momento se sentiu empolgado, seja para começar um projeto, ou para estar num relacionamento, ou para ter uma viagem, às vezes você viajou por estudo ou para viver num outro lugar. Se isso veio de Deus, não desista.
ore mais, persista mais. Porque se não tivesse sido, se você não tivesse empolgado no começo, você não estaria aí. Então, agora você está na realidade, agora as tempestades estão chegando, você precisa ser forte e não desistir, não recuar, não recuar. O primeiro passo já foi dado e a falta de empolgação não significa que você não irá conquistar ou que você está no caminho errado, mas significa que você está amadurecendo e aprendendo a confiar mais em Deus e a viver menos de emoção e mais de fé e certeza, sabedoria e etc. Pense nisso.